Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 aprendizados que eu tive ao longo da minha vida e que se eu soubesse deles antes, eu não ficaria presa em ilusões por tanto tempo e isso evitaria sofrimento. Embora eu saiba que tudo o que acontece é para o nosso crescimento, para que possamos aprender, a verdade é que poderíamos passar por algumas situações sem tanto desgaste. E se é possível passar por tantas situações sem tanto desgaste, por que não aproveitar essa oportunidade? Nem sempre a gente precisa passar pela dor que o outro também já passou, para que a gente aprenda com isso. Nem sempre a gente tem que vivenciar exatamente a mesma situação. Às vezes, observando o que o outro passou, já podemos nos direcionar de uma forma diferente na nossa própria vida. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Primeiro, foque naquilo que está sob o seu controle. Durante muito tempo na minha vida, eu tentava focar demais naquilo que não estava sob o meu controle. E isso me gerou muito sofrimento. E a verdade é que boa parte das pessoas tenta controlar aquilo que não está sob o controle delas. Só que isso só nos desgasta. Isso só nos faz mal. Então essa é uma das grandes lições que eu aprendi ao longo da minha vida, é que eu não devo focar minha atenção naquilo que não está sob o meu controle, apenas naquilo que está sob o meu controle, apenas naquilo que eu posso de fato fazer algo a respeito. Mas se tem questões das quais eu não consigo influenciar, que não está sob o meu controle, não faz o menor sentido eu dedicar minha energia, eu dedicar minha atenção para coisas que não estão sob o meu controle. E eu confesso para você que eventualmente eu ainda faço isso. Só que isso na minha vida era um padrão. Eu sempre tinha isso de focar muito naquilo que não estava sob o meu controle. Então pensa você também na sua própria vida. Será que hoje você tem se desgastado demais com coisas que não estão sob o seu controle? Por exemplo, tem pessoas que acabam discutindo com alguém do trabalho ou acabam contando demais para alguém dentro de um ambiente de trabalho. E aí a pessoa ela fica preocupada, por exemplo, se essa pessoa daqui vai revelar tudo que essa pessoa contou para essa num ambiente de trabalho. Então essa pessoa pode ficar preocupada com algo que não está mais sob o controle dela. Agora está também sob o controle dessa outra pessoa, porque essa daqui já revelou. Um outro exemplo, a gente não tem controle se o ônibus vai atrasar, mas a gente tem um controle de talvez se programar e sair com mais antecedência. A gente não tem controle se vai chover ou deixar de chover. Não está sob o nosso controle se alguém vai gostar ou deixar de gostar da gente. Então para perceber também na sua vida o tanto de coisas que às vezes você pode estar tentando controlar que não mais está sob o seu controle. Talvez nunca estivesse sob o seu controle. 2. Não tente mudar as pessoas. Esse é um erro que diversas pessoas cometem e eu cometi durante muito tempo. Tentava mudar as pessoas de acordo com aquilo que eu considerava como certo ou como melhor, como adequado. Só que a verdade é que a gente não tem como mudar outra pessoa, porque a outra pessoa ela só muda quando ela decide mudar. Ela só muda quando algo está a incomodando de verdade, quando está desconfortável demais. E às vezes a gente quer a mudança do outro porque aquilo está sendo desconfortável pra gente. Mas às vezes não está incomodando aquela pessoa. Às vezes é um comportamento que a pessoa tem, que a gente quer que a pessoa mude. Às vezes é um jeito da pessoa se expressar. Enfim, pensa na sua realidade. Se você já passou por isso de querer mudar alguém, às vezes querer mudar o pai, querer mudar a mãe. Eu queria tanto que minha mãe se alimentasse melhor. Eu queria tanto que meu pai cuidasse mais da saúde dele. Só que percebe, tudo isso também são coisas que não estão sob o seu controle. E por isso vão gerar sofrimento. Então, se tem uma coisa que me libertou, além de parar de me preocupar tanto com aquilo que não está sob o meu controle, foi parar de querer mudar as pessoas. Fazer a minha parte, fazer aquilo que eu posso fazer. E se a minha transformação, a minha mudança for uma inspiração para outras pessoas, ótimo. Mas se não for, tudo bem também. Porque cada pessoa tem seu livre arbítrio e pode decidir o que vai fazer e o que não vai fazer da própria vida. 3. O medo vai te fazer perder boas oportunidades. Teve uma época que eu estava cursando um curso de técnico em segurança do trabalho. E tinha um professor que ele falou da possibilidade de fazer uma indicação.
para uma determinada empresa. Porém, um pouco antes eu havia recebido também uma proposta para trabalhar no curso de desenho. E eu acabei escolhendo um lugar que eu considerava mais seguro. O lugar que estava dentro da minha zona de conforto, que era justamente o curso de desenho. Porque eu já estava há muito tempo estudando sobre isso, praticando. Já o curso técnico eu ainda não estava formada. Eu tinha as minhas inseguranças com relação a isso. E ao longo dessa minha jornada, o que é que eu percebi? Quanto mais rápido você enfrentar os seus medos, mais rápido você vai se tornar quem você é de verdade. Porque é só quando a gente se permite encarar aquilo do qual a gente tem medo que novas possibilidades vão surgindo, que a gente vai se direcionando exatamente para aquilo que é adequado para a gente, para aquilo que vai ser bom para a gente. Já se a gente se limita, se a gente se permite entrar totalmente no nosso medo, a gente vai viver em uma eterna prisão. Então o medo pode te fazer perder diversas possibilidades, seja com relação ao trabalho, relacionamento amoroso, amizades. Você pode perder diversas oportunidades porque tem medo. Uma oportunidade de se conectar com alguém porque tem medo de falar, porque tem medo de se expressar, porque tem medo da opinião das outras pessoas. Quarto, se algo não está dando certo de um jeito, mude a forma de fazer. Durante algum tempo na minha vida, eu estava fazendo o Instagram de uma forma equivocada. E eu acreditava que de alguma forma isso ia me trazer algum tipo de resultado. E isso serve para o YouTube também. Só que o que é que eu percebi? E no Instagram eu percebi isso bem antes do que eu percebi no YouTube. É que se eu continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, eu vou ter exatamente os mesmos resultados. E embora isso possa parecer óbvio, às vezes a gente pode acreditar que está fazendo da maneira correta, mesmo que a gente não esteja vendo os resultados. Só que quando você está fazendo algo, você já está fazendo esse algo há um bom tempo e você não teve os resultados esperados, talvez seja porque você não está fazendo da maneira correta, da maneira que vai te trazer o resultado que você quer. E eu penso que isso serve para tudo, inclusive para relacionamento amoroso. De repente você tem um mesmo padrão de comportamento e você acaba se relacionando sempre com o mesmo tipo de pessoa. E aí você quer que a outra pessoa seja diferente, sendo que você é exatamente a mesma pessoa que atraiu a pessoa anterior. E aí você espera algo diferente, mas você é o mesmo tipo de pessoa que era antes. Como você espera atrair alguém diferente? Como você espera se conectar com alguém melhor se você não buscou trabalhar a sua autoestima, se você não buscou se desenvolver, se você não buscou por autoconhecimento? Então, se tem uma coisa que hoje eu considero que é importante, é a gente aprender a se adaptar, é a gente aprender a recalcular a rota, fazer de uma maneira diferente. De repente, aquele de fato é o nosso caminho, mas a gente precisa fazer de uma forma diferente para obter o resultado que a gente quer, seja em relação a amizades, relacionamento amoroso, trabalho. 5. Acredite em você mesmo quando ninguém acreditar. E não busque convencer ninguém de que os seus planos irão dar certo ou que você vai conseguir. Durante muito tempo da minha vida eu não acreditava no meu próprio potencial. E de alguma forma eu queria que as outras pessoas acreditassem no meu potencial. Acontece que ninguém tem a obrigação de acreditar no nosso potencial ou de acreditar que aquilo que a gente está planejando vai dar certo. Então isso de querer convencer as outras pessoas ou de mostrar para as outras pessoas que a gente consegue gera um desgaste muito grande. E durante um bom tempo da minha vida eu tinha essa ideia, eu vivia de acordo com essa ilusão. Mas quando eu parei de esperar tanto das outras pessoas, tanto que as outras pessoas acreditassem, e eu passei a acreditar em mim mesma, foi que de fato as coisas realmente começaram a acontecer. Porque eu já não estava mais buscando fora, eu estava encontrando dentro de mim, eu estava percebendo que aquilo já existia dentro de mim. Que já era uma verdade, independente do que as outras pessoas acreditavam ou deixavam de acreditar. Então, para pensar também na sua própria vida. Será que hoje você tem esperado demais das pessoas? Tem esperado que as pessoas te validem, que as pessoas gostem de você, que as pessoas enxerguem o seu valor ou que as pessoas acreditem no seu projeto? Ou será que você mesmo ou você mesma já está acreditando e está trilhando o seu próprio caminho? Compartilhe a sua experiência ou a sua opinião aqui comigo nos comentários.
Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!